Eu não tenho nada contra os nossos amados calvinistas. Eu tenho contra a doutrina. Não dá para aceitar a doutrina calvinista. Ela é muito confusa, né? Deus predestina, tem a dupla predestinação. Tem o supralapsarianismo, né? Esse palavrão, né? do seu comprimento, que mostra que Deus... alguns chegam a dizer que Deus desejou a queda. Olha para isso. Deus estava lá na eternidade passada, cansado, enfatuado da sua autoexistência, autossuficiência, da sua majestade, da sua glória. Então ele resolve criar, por seu amor, seres a quem ele já regenera, a quem ele decreta um pecado das suas primeiras duas criaturas. Essas duas criaturas primeiras não podem resistir à sua soberana vontade, então eles vão lá e pecam, por decreto de Deus. Só que Deus antes já havia predestinado uns a vir para a vida eterna e outros para a condenação. Esses são os réprobos desde a eternidade passada. Então, por seu amor, ele cria uns para a salvação eterna e, por sua justiça, esses que nem pensavam em existir ainda, e por sua justiça ele os condena ao castigo eterno. E tem o infralapsarianismo, que é depois da queda, né? Deus não decretou a queda de Adão, mas colocou todos os elementos ali para que ele pecasse, né? E essa é a pergunta que eles fazem, ou seja, tentam sondar a mente de Deus. E depois que há o pecado de Adão e Eva, em que mostra que todos pecaram, porque todos descendem de Adão, e aí então Deus, a partir de então, ele apenas tira alguns dessa condenação. E depois Cristo vem para morrer na cruz por aqueles que já estavam salvos, aqueles que Deus já havia escolhido. Então, eu não sei para que Cristo morre na cruz. Então, os textos bíblicos não concordam com a argumentação calvinista, né? Seja dos reformadores, dos seus pseudos reformadores, né? Ou dos neocalvinistas, né, da atualidade. Eu quero usar somente a epístola aos Gálatas e pegar algum trechinho de uma ou de outra epístola do apóstolo Paulo ou do apóstolo Pedro que eu quero mencionar aqui também. Gálatas capítulo 5, verso 3 diz assim: de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. E aí eles utilizam alguns termos aqui, que graça comum, graça especial, né? E aí depois, no verso 7 diz assim: vós corrieis bem, e nós entendemos que é a carreira proposta. Nós somos introduzidos na eleição que está em Cristo. Estou falando agora como pensamento não só arminiano, mas como realmente a Bíblia diz. E após termos sido introduzidos na eleição que está em Cristo, nós somos orientados a permanecer. Então existe uma carreira a ser completada, né? Paulo fala isso: completei a carreira, combati o bom combate, terminei, completei essa carreira, vós corrieis bem. É o que o escritor aos Hebreus escreve no capítulo 12, versos 1 a 3. A carreira que nos está proposta, nós devemos correr, né, firmemente, olhando para Jesus firmemente, autor e consumador da fé. Essa fé que veio somente após a encarnação de Cristo, que Paulo chama de a plenitude dos tempos, aqui mesmo na epístola aos Gálatas. Então ele diz assim: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? E aí os calvinistas dizem assim: essas pessoas nunca foram eleitas. Então vamos ver o que os textos bíblicos dizem. Primeiro que, capítulo 3 diz assim, verso 23: mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. Pessoas do Antigo Testamento, elas morrem crendo nessa fé,
que seria revelada essa fé na graça de Deus, no Messias que viria, para a justificação que dá vida. Então, somente com a encarnação de Cristo, por isso os textos dizem que a palavra começa a ser anunciada pelo próprio Senhor, Hebreus capítulo 2, verso 1 a 3, às margens do Jordão, Mateus capítulo 4, verso 17. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Os do Antigo Testamento morreram crendo nesse Messias que viria, na encarnação, na plenitude dos tempos, no verbo que se fez carne e habitou entre nós. E Hebreus capítulo 11, versos 39 e 40, mostra que eles morreram, tiveram bom testemunho, porém morreram sem haver ainda alcançado a concretização da promessa. Por quê? Porque Cristo não tinha vindo ainda. Tudo parte da encarnação e não de eleitos na eternidade passada. Então a pessoa só pode ser regenerada a partir do momento que ela crê. Por isso que os mortos em Cristo, ou no Messias que viria, ou os que no decorrer da igreja, os do Antigo Testamento, eles serão ressuscitados num corpo, então, revestido, transformado, né? Efésios capítulo 1, verso 13, diz assim: assim também vós, depois, repete comigo, calvinistas, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, verso 14, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito é quem faz a obra da regeneração. Tito capítulo 3, verso 14. É o Espírito Santo de Deus. Aí nós entramos na eleição que está em Cristo. Cristo é o eleito desde a eternidade passada. Cristo é o eleito antes da fundação do mundo e não nós. Nós somos pó, nós somos vermecinhos. Efésios 1:4. Depois nós recebemos as ferramentas, a fé que é dos eleitos, a capacitação, Efésios 1:17 e 18, que depois lá na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versos 4 e 6, 10, 20, 26, nós vemos que eles caíram, mesmo que tivessem essa capacitação dada somente aos eleitos. Pleno conhecimento da verdade revelado, iluminados os olhos do coração. Tá bom? Então, essas pessoas nunca foram eleitas aqui dos Gálatas. É difícil a gente entender dessa forma, né? Vamos ver aqui no capítulo 1, Gálatas capítulo 1, no verso 6, diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça e na graça de Cristo para outro evangelho. Capítulo 5, verso 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Então, o que nós vemos aqui? Eles foram chamados por Deus. Está claríssimo o texto, né? Por favor, calvinistas, está claríssimo o texto. Romanos 8,30 diz o seguinte: e aos que predestinou, e aqui nós entendemos que a predestinação é uma eleição corporativa, a predestinação é da igreja. Cristo compra com seu próprio sangue, sacia a vontade de Deus, porque a justiça de Deus, que era a morte, de Gênesis 2, 16, 17, Romanos 6, 23, ela se revela no Evangelho. Deus condena o próprio pecado no corpo físico de Cristo, reconcilia todas as coisas consigo mesmo. Colossenses 1:20, 2 Coríntios 5:18, 19. Por quê? Porque a maldição de Deus proferida no Éden foi cumprida, ela foi saciada, foi paga. Como? Deus condena essa própria ofensa de Adão, Romanos 5:18, no corpo físico de Cristo, por isso da encarnação. Romanos 8:3, Isaías 53:10, o verbo se fez carne, por isso a encarnação. A morte de Cristo na cruz é o ato principal e reconciliador de Deus com a sua própria condenação. E não os eleitos. Os eleitos não são os principais, mas todo aquele que crê passa a estar nessa eleição que está em Cristo. Então veja, e aos que predestinou, a esses também chamou. Os Gálatas foram chamados. E aos que chamou, a esses também justificou pela fé em Cristo, né? A fé que haveria de ser revelada. Então não é desde a eternidade passada. Somente pela fé é que nós somos regenerados, para uma viva esperança, para a salvação que há de ser revelada no último tempo, preservando a nossa fé, que tem um objetivo final, que é a salvação da alma. 2 Pedro capítulo 1, versos 5, 7 e 9.
Então, aos que também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, Paulo está explicando a mecânica de como Deus faz, tudo pela graça, mas nós somos chamados a permanecer. Colossenses 1, 23, se é, e Paulo fala da encarnação, fala da expiação, fala do chamado, ele diz assim, se é que permaneceis em fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho. Ou seja, que é a vida eterna, a promessa de vida eterna, 1 João 2, 25, 1 João 3, 3, né? Hebreus 10, 10, 23, também falam as mesmas coisas. Gálatas capítulo 3, verso 26, diz assim, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Gálatas 4, 6, diz assim, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Vamos lá. Esses aqui foram feitos filhos de Deus. Quem é feito filho de Deus? Aquele que recebe a Cristo. João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, né? Ou seja, a regeneração, a adoção de serem feitos filhos de Deus. Isso é uma locução pronominal indefinida, está aberto a todos. Deus chama a todos. Ele provou a morte por todo homem. Hebreus capítulo 2, verso 9. Ele chama a todos ao arrependimento. Atos 17, 30 e 31, não levando em consideração os pecados anteriormente cometidos, porque nós pecamos, e o pecado veio sobre todos, e corrompeu a todos, e a morte passou a reinar, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, Romanos capítulo 5, verso 12 e 14. Então eles foram feitos filhos de Deus, eles foram chamados, mas não foram glorificados porque eles retrocederam, eles foram feitos filhos de Deus, mas eles retrocederam. 4, 8 e 9, olha lá. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não o são, porque são imagens, né? Criação do ser humano, da mente do ser humano. Somente a fé em Cristo nos salva. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos? Veja, estão voltando outra vez. Por isso nós fazemos menção de Hebreus capítulo 6, versos 4 e 6. É impossível, pois, que aqueles que provaram o dom celestial foram participantes do Espírito Santo. Olha, só na carta aos Hebreus, participantes do Espírito Santo, Hebreus 6, 4, 6. Participantes da vocação celestial, Hebreus 3, 1. Participantes de Cristo, Hebreus 3, 14. São termos intercambiáveis que refletem a mesma realidade, mas eles outra vez estão se colocando debaixo de maldição, porque debaixo da lei é debaixo de maldição, porque Cristo se fez maldição em nosso lugar, resgatando-nos da maldição da lei, porque a lei é boa, perfeita, agradável, é o mandamento de Deus, é justo, santo e bom, mas estava enferma na carne por conta do nosso pecado. Então a lei, ela avultava o pecado, ela mostrava o tamanho do pecado e da nossa insuficiência de salvação, e os Gálatas estavam voltando a isso, mesmo tendo conhecido a Deus. Então seria impossível renová-los outra vez. A renovação é a regeneração, Tito 3, 5, dá uma olhada lá. E arrependimento é somente Deus, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, Romanos 2, 4, mas a pessoa acaba desenvolvendo um coração duro, né? Então eles foram conhecidos por Deus, eles conheceram a Deus e foram conhecidos por Deus. Então nós vamos para Mateus 11, 27, que diz assim: ninguém pode conhecer ao Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Os calvinistas gostam de citar isso. Agora me explica os Gálatas. Me explica. Estou esperando vocês me explicarem por que os Gálatas foram feitos filhos de Deus, conheceram a Deus e foram conhecidos por Deus e retrocederam. Aí vocês vêm falar que essas pessoas nunca foram salvas? Gálatas capítulo 5, verso 1 e 13. Olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então vamos ver aqui. O que é essa liberdade? É a verdade, eles foram libertos. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? João 14,6. Cristo falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 17,17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Cristo e a palavra. Ou seja, eles foram ressuscitados, eles foram vivificados. E eles estavam voltando então a julgo de escravidão. Eles foram orientados a permanecer, né? Como Pedro disse.
Pedro fala que a salvação há de ser revelada no último tempo, por isso ele fala que nós devemos vigiar para não ser levados nos erros juntos com os insubmissos, né? Olha o verso 9 de Gálatas 5, Paulo diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Fé corrompida, e Paulo diz assim, que mesmo que fossem eles mesmos, ou algum anjo do céu, ou seja lá quem for, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho além do que vá, seja anátema, né? Nós, ou um anjo, ou qualquer outro, né, que acaba corrompendo a fé daqueles que um dia foram eleitos pela fé em Cristo, e não desde a eternidade passada. Não existem eleitos incondicionais e não existem réprobos incondicionais. Existe o chamado à conversão para que possamos receber o dom gratuito de Deus mediante a oferta de Deus, que é o sacrifício de Cristo, o sangue vertido na cruz do Calvário. Calvinismo é heresia.